Então, na aula de hoje eu vou falar sobre o tema de Adão e Eva, o simbolismo de Adão e Eva. Isso foi uma sugestão de um inscrito que comentou lá nos comentários de uma aula passada, falando para mim falar sobre o tema, o simbolismo de Adão e Eva. Então, isso faz muito tempo, né? Faz uns meses já. Mas por quê? Por que que eu demorei tanto? Tá? Eu não sou assim, tá? É porque eu estava gravando o meu curso e então daí eu não tinha como eu manter eu gravando, editando e reassistindo os vídeos que eu já tinha produzido do meu curso, enquanto eu produzia os vídeos para as redes sociais aqui. Então eu não tinha como manter as duas coisas ao mesmo tempo. Tava muito pesado. Então eu decidi primeiro terminar o curso todo e daí gravar os vídeos para as redes sociais, que agora eu tô fazendo isso. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber algum simbolismo na Bíblia, de alguma passagem, coloque nos comentários que um comentário seu, uma dúvida sua, pode ser um tema para minha próxima aula. Então, vamos para a aula agora. Como eu falei, hoje eu vou falar sobre o tema de Adão e Eva, o simbolismo desses dois. E já vou agora começar dizendo assim: se você não sabe o que é o simbolismo de Adão e Eva, se você não sabe a história deles, eu recomendo que você pause primeiro esse vídeo e leia o capítulo 2 ao 3 de Gênesis, tá? É bem curtinho. Só dá uma breve lida que você vai entender o que eu tô explicando aqui, porque eu não vou ler e não vou explicar, eu só vou explicar direto, tá? Para ficar uma coisa mais breve. Então vamos começar já direto com o capítulo 2. Já logo no começo, você já vê que não existia erva no campo do Senhor, no caso, né? Na terra. Não tinha nenhuma erva, nenhuma planta, não tinha nada ainda. Porque não existia o homem para lavrar o solo. Porque assim, já vamos lembrar que eu estou falando aqui de um drama psicológico. Estou falando de estados mentais de consciência, de uma história que se passa dentro da nossa consciência, não de um fato histórico. Então aqui não estou falando em nenhum momento de uma religião, tá? Então assim, o homem aqui representa quem? Adão, certo? Mas Adão não é um homem físico, tá? Aqui representa o consciente. Assim, o consciente ele faz parte da nossa consciência. A nossa consciência é dividida em duas partes. Primeiro que é o consciente, que é o quê? Que é apenas aquilo que dá forma, que é, digamos, ser o nosso pensamento lógico, tá? É aquilo que apenas dá forma, mas não é o que dá vida. Já o subconsciente é aquilo que ocupa a maior parte da nossa consciência. Ele que, digamos, é aquele que, muitos momentos quando você lê a Bíblia, sempre fala do poder de Deus, é ele que a partir dele que tudo é possível. Então, nesse momento, você já consegue reconhecer que também ali, que assim, quando você lê a Bíblia, são vários sentidos, às vezes num único versículo. Pode ter duplo sentido, vários sentidos, tá? E também quando fala sobre, então, quando, digamos lá, é, somente a partir de Deus tudo é possível. Então você pode também considerar que está falando do subconsciente, tá? Porque o subconsciente, ele não dá forma para as coisas. Ele apenas dá vida, mas ele não dá forma. Ele apenas dá vida para as coisas, de uma forma que somente o subconsciente conhece, tá? Então você já entende que o consciente e o subconsciente precisam um do outro. Então aí que você já entende que Adão e Eva representam esses dois. Adão representa o consciente e Eva representa o subconsciente, tá? Então nesse momento que Adão ele é criado, do pó da terra, nesse momento que Deus pega o Adão e coloca lá no Jardim do Éden, que ficava lá no meio do campo, tá? Primeiro, o que é esse Jardim do Éden? O Éden representa o paraíso, tá? O que seria esse paraíso? Quando você consegue atingir a disciplina da mente, quando você consegue ter essa habilidade de se convencer, quando você reconhece que você é Deus e você já não teme mais que é o mundo físico que, digamos, comanda você, você sabe que é você que comanda ele através dos seus pensamentos. Então, nesse momento que você consegue ter essa, vamos dizer assim, você consegue se blindar do que você vê. Então, você começa a ter essa percepção que é você que consegue mudar o seu mundo, tá? Então, mas assim, esse simbolismo de Éden, de ser o paraíso, que seria, digamos, vamos dizer assim, esse nível que você, digamos assim, tem uma mente disciplinada, que você consegue se convencer de uma forma, assim, com muita facilidade. Tem, digamos, um outro simbolismo que também tem a ver com esse nível, digamos, da disciplina da mente, que é o reino dos céus. Quando você lê lá o Novo Testamento, lá em Mateus, tem uma parábola que diz sobre o jovem rico, que fica em Mateus 19, versículos 16 ao 30, tá?
Lá na parte do versículo, no versículo 30 do capítulo 19, diz assim, Jesus fala para os discípulos, né? Para aquele que deixar tudo para trás e me seguir, receberá até 100 vezes mais do que tinha e atingirá o reino dos céus. O reino dos céus seria esse estágio que você reconhece que você é Deus e você consegue, a partir de si mesmo, se engravidar de uma ideia nova. E a partir de si mesmo você consegue se dar um presente. Então, por exemplo, agora, o que eu falei agora que o Adão foi colocado no meio do jardim lá, para lavrar o reino, antes dele ser colocado no estado profundo do sono, né? Aqui já enfatiza mais que o Adão representa o consciente, que é assim, porque Deus chama Adão para ver os animais do campo, certo? Ele chama Adão para dar o nome para os animais, para os pássaros, para os peixes, para os animais terrestres, para tudo. Então, quando ele chama o Adão, todo nome que o Adão dava para os animais, aquilo era o nome dos animais. Por exemplo, o peixe não era, digamos, travesseiro, não. Tipo, vamos dizer assim, Deus, ali naquele momento, ele não questionava, tipo, não, você tem certeza que você quer isso? Não, porque é o consciente que manda. Porque é o consciente que dá forma. Então, se o consciente decidir, tipo, não, a forma do que eu quero, né, mas a forma do que exatamente, né, estamos falando? Estamos falando de pensamentos, tá? Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais feliz. Então, você tem que se imaginar ser uma pessoa feliz. Então, quando você se imagina feliz, você já, digamos, formulou esse pensamento. Então, mas quem formula os pensamentos é o consciente, tá? O subconsciente nunca vai questionar. Então, que naquele momento, vamos dizer assim, Deus ele não questionava, tipo, o consciente. Você realmente tem certeza que você quer dar esse nome? Não, ele apenas aceitava aquilo, tá? Então, agora que você entendeu que realmente Adão ele representa o consciente, porque todo nome que ele dava para os animais do campo, aquilo era o nome dos animais, tá? Então agora, a partir desse momento, Deus percebe que não tinha uma adjuntora correspondente. O que significa isso? Significa uma auxiliar para o homem. Que seria assim, porque, como assim, eu já falei que o consciente ele precisa do subconsciente para ele poder dar vida para as coisas. Porque o consciente ele apenas dá vida, mas o subconsciente que dá. Não, o consciente que é apenas dá forma, mas o subconsciente que dá vida para ele, para as ideias do consciente. Então, Deus percebeu isso, porque ele só podia dar forma para as coisas, mas a partir dali, ele não podia dar vida para as coisas. Entendeu? Tipo, o Adão não podia dar vida para os animais, ele só podia dar nome, mas ele não podia, digamos, dar vida para os animais. Então, nesse momento que Deus coloca o Adão num sono profundo, daí ele tira de uma de suas costelas e a partir de uma das costelas de Adão, ele cria a Eva, a mulher. Então, esse simbolismo de você tirar de si mesmo uma costela e fazer a mulher, tem um sentido aqui, tá? Tem um simbolismo, que é assim, eu já falei numa aula passada, né, que você tem que se convencer. Somente a partir de você mesmo você pode se dar um presente. Então, quando o Deus ele tira uma costela de Adão e faz a mulher, significa assim, que somente a partir de você mesmo você pode se dar um presente. Ou somente a partir de você mesmo você pode mudar o seu mundo. Ou melhor, ou somente a partir de você mesmo você pode fazer uma mudança de pensamento, entendeu? Somente a partir de você mesmo você pode fazer uma mudança de pensamento. Tipo, não é de fora, entendeu? Tipo, a mulher não foi feita, vamos dizer assim, de uma coisa fora de Adão. Ela veio de alguma coisa interna de Adão, entendeu? Ela teve que vir de Adão. Então, você entendeu que é somente a partir de você, porque é a partir dos seus pensamentos que você expressa a sua realidade. Não é que você atrai, você expressa a sua realidade. Entendeu? Tá, então, depois desse momento, Deus diz assim para os dois, né? Então, portanto, o homem deixará pai e mãe e se juntará à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. O que significa isso, né? Porque agora que o consciente e o subconsciente eles estão juntos, agora eles se fundiram, certo? Então, ali ele não está falando de um homem físico deixar pai e mãe, deixar os dois, né, morando numa casa e o homem pegar essa mulher e morar numa outra casa. Não é isso, tá? Está falando do consciente e do subconsciente, tá? Então, quando esses dois se juntam, eles se tornam uma só carne.
Então, agora, nesse momento que eles estão prontos, tá? Para agora, digamos, funcionarem de uma forma que deve ser, vamos dizer assim, que deve funcionar, tá? Tá, então agora você entendeu que o consciente e o subconsciente precisam um do outro, certo? Tá. Então agora continuando, agora estamos no capítulo 3. Aqui aparece a serpente, né? Quando você lê o livro, você vê que a serpente ela começa a falar com a Eva e ela acaba convencendo a Eva de comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora você deve ter se perguntado, o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Que assim, porque Deus fala, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas nesse caso ali, quando você interpreta como um drama psicológico, não é morrer fisicamente, tá? Ali na história parece ser isso, né? Mas não é exatamente isso. Porque morrer, nesse sentido, é deixar de dar vida para um estado. E você dar vida para um novo estado. Assim como Jesus foi crucificado e depois ele ressuscitou. Significa que quando ele foi crucificado na cruz, ele estava se fundindo ao novo estado. A partir daquele momento que ele se fundiu naquele estado, ele morreu para o antigo estado e agora ele ressuscitou no novo estado que ele estava vivendo. Isso é um assunto para uma próxima aula, que eu vou falar sobre o simbolismo de Jesus, da cruz, que é exatamente isso, tá? Então, quando a serpente fala para Eva, ela fala assim para Eva, né? Deus falou para você, né? Se você comer do fruto você pode comer de todos os frutos do campo, não pode? Daí Eva falou, nós podemos comer todas das árvores que têm fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrereis, né? Então ela fala, não, você não vai morrer. Você terá conhecimento do bem e do mal e serão abertos os seus olhos, né? E terá o conhecimento de Deus, no caso. Então daí ela fica encantada, né? Tipo, então eu terei esse conhecimento de Deus e abrirá os olhos. Então nesse momento que ela come esse fruto, né? E daí ela decide dar para Adão. Dá o fruto, tá? Não é outra coisa. Então ela dá o fruto para Adão. E daí o Adão come também. E e daí, nesse momento, eles percebem que eles começam a se olhar, tipo, né? Nós estamos pelados, né? Esse tempo todo. Eles começam a se perguntar, né? Por que a gente estava pelado, né? Então, nesse momento que eles se tocam, que eles estavam pelados, eles pegam folhas de figueira, né? E cobrem suas partes, os seus segredos, né? Então, nesse momento que eles estão lá agora, tipo, de cueca e calcinha, né? Tá lá a voz de Deus passeando pelo jardim, né? E nesse momento que eles se assustam, né? Então daí eles se escondem. E nesse momento Deus pergunta, né? Onde que vocês estão, né? Daí eles estão escondidos, né? Daí Adão fala assim, nós estamos aqui, né? Porque eu tive medo e porque eu estava nu e tive medo de que você me visse nu, né? E daí Deus pergunta assim, mas como assim quem falou pra você que você estava nu, né? É tipo assim, como você se tocou que você estava nu, né? Tem alguma coisa errada, né? Ele já se tocou, né? Então daí não lembro agora se é Adão ou se é Eva, né? Fala que é a serpente, né? Que falou que eles podiam comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí quando ele fala isso, Deus fica muito bravo, né? Como assim você desobedeceu minha ordem, né? Porque ele falou, né? Você pode comer de qualquer árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então, como eles desobedeceram ele, né? Ele ficou muito bravo. E nisso ele vai lá e vai ele vai questionar a Eva, né? Porque foi a Eva que convenceu Adão, né? Porque Deus falou, né? Você não deve se sujeitar aos questionamentos de sua mulher, né? Porque lembra, o subconsciente ele não questiona as coisas, ele apenas aceita como verdade e expressa aquilo. Então, naquele momento ele vai tirar satisfação com a Eva, né? Deus. Então ele pergunta, por que você fez isso? Por que você me desobedeceu? Então nesse momento que ele pune ela, né? Ele, digamos, multiplica até 10 vezes mais, né? Uma coisa assim agora. A gestação, quando ela for dar à luz a um filho, né? E daí nisso ele pune a serpente. Não, esse vídeo ainda não acabou. É que assim, eu não gosto muito de fazer vídeos longos que passem, digamos, de 15 a 16 minutos, tá? Então, eu prefiro assistir vídeos mais ou menos meio curtos, assim, de 15 minutos. Eu fico mais à vontade do que assistir vídeos, tipo, de 30 minutos. Eu gosto de assistir por partes, tá?
Então, eu não sei se você é assim, mas se você não é assim, coloca ali nos comentários, tipo, não, eu gosto de vídeos de 30 minutos ou de vídeos de 15 minutos, tá? Porque se você gosta de vídeos de 30 minutos ou, sei lá, longos, coloca ali porque daí eu vou postar vídeos longos, tá? É que também eu tô testando, tá? Como é que meu público reage, como é que você reage, tá? Porque eu não sei muito bem, tá? Tô bem ainda no começo da minha carreira como youtuber, né? Então daí eu preciso saber como é que você reage, tá? Então, o próximo vídeo é a parte 2, é a parte final. Então também aproveite esse momento, até você assistir outro vídeo, dá uma refletida, porque assim, eu lembro quando eu comecei a estudar esse conhecimento da lei da concepção, que é isso que eu estou ensinando para você, eu ficava muito, tipo, eu conseguia ler um livro 200, 300 páginas de uma vez. Mas às vezes eu ficava tipo uma semana, 2 semanas, não conseguia nem ler mais, ficava tipo parado assim refletindo, sabe? Então, e assim, no que eu tô falando agora, nesses simbolismos da Bíblia, é quase a mesma coisa, sabe? Então, para você, assim, é bom você dar uma parada refletida, tipo, não, peraí, é assim que funciona mesmo? Entendeu? Então, aproveite esse tempo e dá uma refletida e você vai conseguir extrair ainda mais o conteúdo dessa aula e da próxima, tá? Então, isso é uma tarefa que eu deixo para você fazer a partir de agora.